Bom dia a todos. Hoje vamos continuar o capítulo 9, Velhos e Moços, parte 2. Então, esse é para todos, né? Velhos e moços. Todos nós. A maioria aqui é moço, mas a gente entende os velhos. E eles colocam os velhos primeiro porque é por ordem, né? É por ordem. Almoço aqui, só vejo ela. Preferência. Só. Bom dia, Humberto. E eu. Bom dia, Marisa. Bom dia, pessoal. Bom Bom dia, tudo bem? Eu cheguei na hora do velho. E caiu. Então vai fazer a leitura para a gente. Ótimo. Paramos no... Percebendo. Vamos começar do percebendo. Percebendo que eu rezo. Se quiser dar uma alinhavada no que foi antes. Quem quer dar uma alinhavada até agora? No 9. Aqui, ó, querido. Você está na página 61 disso aqui. Ó. Página 61. Humberto, você quer dar uma alinhavada no que nós fizemos até Estou agora? me achando aqui, Marisa. Estou me achando. Pede para o Ayrton, por favor. Aí, Então, nós página estávamos... que é nessa outra edição, hein? Página 47 do online. 47 da outra edição. Então, só para a gente lembrar, os apóstolos estavam reunidos, nós tínhamos uma discussão sobre quem que poderia levar o evangelho, uma vez que nós tínhamos apóstolos mais novos, né, e apóstolos mais velhos, por isso até o título assim, né? Sendo que os novos estavam acreditando que eles estavam com toda a energia para levar o evangelho, e isso estava constrangendo um pouquinho os apóstolos mais velhos, principalmente, inclusive, o Zelote, né? Que se sentia, poxa, será que essa energia de levar o evangelho, né? Será que eu vou ter energia para esse ânimo todo? Então, basicamente, esse é o resumo aí até onde a gente viu. E aí a gente, então, parou, percebendo... vou voltar um pouquinho, que eu acho que é o... então, o senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? Perguntou o discípulo emocionado. Aí Jesus responde, não. A velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda aqui, devemos recordar o símbolo da árvore para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramada e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Percebendo que o mestre entendera seus conceitos em amplas imagens simbólicas, o apóstolo voltou a retirar-se em seu caso particular e obtemperou. A verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma, na semeadura da vossa doutrina santa. Mas escuta, Simão, redarguiu-lhe Jesus com serenidade enérgica. Acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz? A alma sem Deus? Lembra-te da tua parte lembra-se da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não ouvides que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Não te magoe a palestra dos jovens da terra. A flor, no mundo, pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Quando te cerque o burburinho da mocidade, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir,
igualmente, para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumos. Como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência de seus primeiros dias de vida? Esclarece-os, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Dando Jesus por terminado seu esclarecimento, Simão, o Zelote, se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. É muito interessante isso, né? Eu, quando estava em casa, ainda na semana passada, pensando sobre isso, eu lembrei da Marisa e a experiência, né, de estar tanto tempo, não tanto tempo assim, mas algum tempo na doutrina, e quando a gente chega, vamos fazer alguma coisa, vamos, né, vamos revolucionar aqui, vamos fazer uma... talvez dê certo, mas vamos tentar desse jeito, porque a gente já tentou isso lá atrás, né? E não deu certo, né? Então é essa que às vezes a gente fica pensando, né, que não que eu seja o jovem, eu estou mais para o velho, né? Mas às vezes a gente chega com uma ideia que é fantástica, né? Vai revolucionar o mundo, e é a nossa inexperiência, né? É a nossa inexperiência. Mas, às vezes, para poder contemporizar, se não é uma coisa que vai afetar profundamente o trabalho da doutrina, o bom é que experimente, porque, às vezes, se você disser assim, não, assim não dá certo. Aí a pessoa fica, ó, para isso, dá, mas é porque ela é intransigente, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem a experiência aqui da arrumação das mesas do café, arrumação das mesas da flor. Todas as pessoas que entram novas nesse trabalho experimentam um modo novo de colocar. Uns acertam, outros ficam insistindo, não dá certo. E por mais que você diga assim não dá certo, a pessoa não, dá assim, quer ver? É porque ele fez de outro jeito, que o outro, sabe? Então, não tem problema experimentar, não é uma coisa que afeta nada, né? Claro. E a pessoa, às vezes, fazendo, vê que aquilo não realmente, olha, porque eu estava pensando. Agora, tem coisas que a gente tem que ir assim, com um jeitinho, porque é o normal, eu acho. Claro. Eu acho que, às vezes, o conjunto, né, a união da experiência da pessoa com mais idade e tal, com esse ímpeto jovem também, que o texto traz aqui, né, é que traz a mistura perfeita. Né? Porque, como você disse, né, Marcos, às vezes uma pessoa vem e a gente tem um costume de fazer de tal maneira durante anos e anos, a gente sabe que ali dá certo. Mas, às vezes, ela, nesse ímpeto de querer fazer, de dar uma outra sugestão, ela traz um detalhe que a gente passa a incorporar, né? Que aquilo passa a ser útil. Né? Então, eu acho que esse conjunto é muito importante. Mas, no texto aqui, me chama muito a atenção, né? Porque a gente, em sociedade, às vezes, tem a tendência, né? Como está aqui no texto, a menosprezar a experiência e a idade. E eu tenho um exemplo que me marcou muito. Uma vez eu li, já aqui nos Estados Unidos, né, um livro que a minha filha me indicou, Thursdays with Morris. Depois a gente pode até colocar. Né? E esse livro é a respeito de um senhor que, no fim da vida dele, quando ele descobriu que ele tinha uma doença terminal aqui nos Estados Unidos, ele, por um acaso, né, por uma relação que ele tinha, ele passou, então, a se comunicar com um antigo aluno dele, era um professor de faculdade. E ele reencontrou com esse aluno e acabaram por escrever esse livro maravilhoso, Thursdays with Morris, né? Onde, no fim da vida dele, ele deixou uma lição que poucos de nós aqui deixamos. Então, quando eu li esse livro, uma coisa que marcou é que não tem idade ou momento certo para você marcar ou você cumprir a sua missão na Terra. No caso dele, foram nos últimos 2 anos da vida dele. Ele deixou um livro que é absurdo a quantidade de pessoas que leram
e seguiram ali os ensinamentos de vida que ele resumiu nesse momento final, né? Então, eu acho que a beleza também da experiência relativa, porque quando a gente fala em experiência, né, experiência relativa ao que acumulamos nessa encarnação, né? Mas a gente não sabe exatamente qual é a experiência que cada um acumula ao longo de tempo. Essa coisa de ser velho ou moço tem essa relatividade que às vezes você vê. Uma criança lhe dá lições maravilhosas. Eu acho que a gente não, essa mensagem, essa parte da mensagem, né? Porque esse livro é uma mensagem, é impressionante. Ela nos mostra muito a separação de velho e idoso. Uma coisa é ser idoso, outra coisa é ser velho. O velho é aquele que diz: sempre foi feito desse jeito, agora estão querendo mudar. Esse é um velho. É a criatura apegada às situações que não dá chance para ela mesma de se modificar. Outra coisa é o idoso. É a pessoa que avança em idade, mas não necessariamente fica velho. Tem muito jovem que é velho e tem muito idoso que é jovem, em matéria do dinamismo mental que a criatura apresenta. Então, o que às vezes se confunde é o velho, né? A matéria de conceitos e estar arraigado, apegado às situações, fugindo do presente, prejudicando o próprio futuro, porque é um espírito, conforme o Márcio acabou de lembrar. Na condição de que não tem tempo para o indivíduo produzir. Vide aí exemplos que nós temos na doutrina, né? Ou fora dela. Nos católicos, nos budistas, enfim, todas as... falando só em aspectos de algumas religiões, mas a gente pode falar em relação à questão até mesmo de cientistas, de profissionais. Nós encontramos pessoas que não envelheceram, que são idosas, mas que mostram todo um dinamismo. E, ao contrário, de criaturas que vivem na questão do apego ao passado, porque no passado que era assim, no passado que era bom, etc. Esse é velho, né? Esse não é idoso. O idoso, ele alcançou uma faixa etária que, se Deus quiser, todos nós vamos alcançar ainda mais, né? Eu já estou classificado como idoso, né? Porque eu estou atingindo 65, vou ter direito à vacina daqui 2 meses. Mas Adriano quer falar. Adriano, o Ademir primeiro, por favor. Só 2 observações. O jovem era o Mitch Albom, que ele foi aluno do Morrie, e o Mitch Albom é aquele que escreveu As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. É maravilhoso esse livro. E os dois são filmes. E ele escreveu uma sequência também espiritual depois com a menina, o Mitch Albom, o outro depois do pai. Depois 5 Pessoas que Você Encontra. Ele escreveu uma também, legal, da menina que salva, aí é a menina contando o que acontece no outro lado. O que eu ia falar do velho, o que a gente conta como idade, por exemplo, aqui, é a idade do corpo físico, né? Porque como espírito não dá nem para contar a nossa idade. Então, a gente conta o tempo que esse corpo físico passou, manifesta-se na Terra. E o que o Humberto falou, que está o conhecimento do espírito, ou a velhice, ou a juventude das ideias, por exemplo, ela é do espírito. Ela é do espírito, e é uma das razões que a gente está aqui encarnado, é justamente ir mudando essas coisas, ir nos atualizando, e ir evoluindo. E esses jovens, por exemplo, que vêm para cá, no caso do assunto aí, velhos e jovens, obviamente são eles que trazem as novas ideias. Muitos vêm para reparar, muitos vêm para mudar a história. E eles são um espírito que pode ser em idade que aprende no espiritismo, mas manifestado aqui há menos tempo que a gente, mas espírito mais evoluído que a gente, já
milhões de anos mais velhos, e eles vêm para renovação, essa renovação. E é a reciclagem de almas. Os velhos, mais velhos físicos, vai ficar aqui um tempo, vai voltar, outro velho para renovar. Adriano. Só para complementar aí o comentário do Aldemir, assim, a referência que Simão apresenta do texto, né, é a referência da idade física mesmo, né? Mas Jesus vem mostrar para a gente que isso é simplesmente uma questão de matéria e que, na verdade, o que vale mesmo é a nossa experiência como evolução espiritual e de vida, né? Embora no momento presente a gente não consegue ter lá muita noção do tamanho do quanto já evoluímos, né? E também soma-se a isso a importância do jovem no processo de que ele também, daqui a algum tempo, vai ter essa experiência dele, melhor dizer, do que velhice, e que, no caminhar da vida, nós temos que ver as duas coisas juntos, tanto a questão da jovialidade quanto a questão da experiência, porque um dia os jovens serão mais evoluídos, mas que certamente precisam desses que são mais experientes. Você vê no centro espírita as pessoas que chegam sem nenhum conhecimento espírita, em pouco tempo aquilo penetra o entendimento, né, se faz muito rápido. E outras pessoas, às vezes, passam muito tempo e chega depois de não sei quantos anos ainda questionando coisas básicas, até com dúvidas ou até... assim, não é só não entendendo, mas não, isso não pode existir, isso nunca vai existir, ou por pessimismo. Então, você vê que depende mesmo do espírito, né? Não é a idade cronológica, é o espírito mesmo que veio para... Por isso que a gente tem que estar aberto a tudo, não pode nem supervalorizar um, nem desvalorizar o outro. Eu acho que todo mundo tem que ficar junto, até para não pode ter um centro, todo mundo entende bonitinho na caixinha. E aí chega uma pessoa que não entendeu, então você vai para outra porta ali. Não existe isso. O bom é que justamente tenha esse contato para poder a gente trocar, né? Eu acho que na mesma toada do que o Márcio falou, e a gente percebe que Jesus seleciona os apóstolos dentro de um critério, que é o mesmo critério de Deus, a diversidade, né? Então, é o somatório dessas experiências, né? E é por isso que, acho que a lição que fica para mim, né? A gente não, enquanto espírita, a gente não tem o direito de ser preconceituoso com qualquer coisa, porque a obra de Deus é a diversidade. Então, senão todas as flores seriam verdes, né? Todas as plantas seriam da mesma iguais. Famílias, dentro do seio familiar, você vê famílias que têm muitas atribulações porque não aceitam a diversidade. Exato. Não aceitam que tal parente, que tal pessoa seja, né, tenha tais e tais impedimentos. Então, você termina se distanciando dentro da escola primeira, que é a família. Então, isso tem que ser muito visto, porque às vezes as pessoas crescem, tomam rumos, porque constituem suas próprias famílias, e terminam ou se afastando, ou se tiver herança envolvida, vira uma luta terrível. Um não admite, se acha melhor que o outro, é bem dificultoso. Então, mas esses são os espíritos que ainda trazem as ideias retrógradas, aquelas que já não pertencem mais a essa época. Quando você estuda história, ou até hoje mesmo, não precisa ir longe, não, você vai em culturas aí que ainda é assim. Então, mas isso aí tudo vai acabar um dia, vai ter essa diversidade maior, essa aceitação, porque faz parte do progresso. Enquanto esse, você vê em países, tem países por aí, muitos que a cultura é assim ainda, não tem diversidade, esse é homem, mulher, e tem a hierarquia, né? É paternalista, não tem, a mulher é submissa, e vai ser assim, e não adianta. Ainda tem crime de honras sendo feito aí pelo próprio pai, decapitando uma filha de 15 anos porque namorava não sei quem. Então, tem isso, mas são ainda esses espíritos
retrógradas que vêm aqui, cujo propósito é se modernizar um pouquinho mais. Vai ocorrer com o tempo. Eu, às vezes, entendo, por exemplo, dentro do centro espírita, às vezes, haver essa diversidade quando acontece, e as divergências acontecem, às vezes as pessoas às vezes desistem, né, de dar continuação ao trabalho por não conseguir entendimento. Mas dentro da família, eu acho que é pior você, sabe, esquecer alguém ou alguma coisa, assim, por causa da divergência de comportamento, de opinião. Então, eu acho que tem que ter aquilo que está muito próximo e visto, porque se viemos juntos é por algum motivo. Então, não adianta querer rasgar a foto agora para, na outra vida, trazer mais próximo ainda. Então, e a família é o laboratório. É onde você põe em prática aquilo que você, se a gente não você consegue, vai aprender. Tá eu acho que toda vez que é trabalho, todo lugar que você vai, que tem gente que vai conviver semanalmente, todo mundo, né, diariamente juntos ali é o laboratório. E aí tem que ter aproveitado. Meu Deus, eu não suporto aquele homem, quer dar um tiro nele. Mas se ele tá, e é ele que eu estou trabalhando junto, deixa eu aprender com ele para ele aprender comigo. Já que eu tenho alguma coisa que eu acho que é melhor. Né? E a gente sempre se acha melhor. Marisa, pegando esse ponto da Marisa e do desculpe, eu interrompi, acho que eu interrompi alguém. Pegando o ponto da Marisa e do Ailton, idoso, não velho. Aí, o ponto é reencarnação resolve tudo, né? Reencarnação resolve preconceito, reencarnação resolve tudo, porque mas demora, às vezes demora, mas resolve, né? Bom, o que é o tempo também, né? O que é o tempo? Nós medimos o tempo aqui no nosso planeta e achamos que 1000 anos, 2000, 3000 anos é muito tempo. Mas para quem é imortal, vai corrigir. Então, obviamente, não descartando o aspecto da educação, que nós podemos trabalhar, né? A começar do lar, obviamente, que é da onde saem os pacificadores ou os guerreiros, né? Porque eles não saem, eles não brotam nas árvores, nem vêm de Marte. O ponto todo é que a reencarnação é que conserta as coisas quando o indivíduo é extremamente preconceituoso ou apegado a situações, posições, pessoas, né? Porque até o Ademir lembrou, né, de culturas que veem o outro ser, no caso a mulher, às vezes não só a mulher, como ser inferior, ou às vezes a própria família, filhos, como propriedade, que ele pode se desfazer do jeito que ele acha que deve, amparado, inclusive, pela lei. E a sociedade não questiona de maneira alguma, não só porque está amparado pela lei, mas porque se construiu, né, em relação no inconsciente coletivo esta relação da violência para tratar o semelhante como propriedade. Interessante que essas criaturas experienciam, né, exatamente naquilo que são preconceituosas. Eu gosto muito de uma frase de Emmanuel no livro Vida e Sexo, que ele diz: cuidado com o teu preconceito, porque o teu preconceito fará você experienciar exatamente o alvo daquilo que você é preconceituoso ou preconceituosa. O que é fantástico, porque o preconceito, na realidade, ele é o ódio disfarçado, a não aceitação disfarçada. É o ódio com um envoltório dourado. E, obviamente, quando eu o mantenha, eu vou me atrelar exatamente no ponto em que eu não aceito. Se eu não aceito a pessoa de cor diferente da minha, é aonde eu vou, né, me prender para que numa próxima, seja quantas forem necessárias lá para frente, eu experiencie aquela condição. Se eu sou preconceituoso para com a mulher, né, no meu caso, sendo homem, eu experiencio aquela condição, não precisa ser na próxima existência, não importa quantas existências eu ainda venha como homem, mas eu experiencio aquela situação
para valorizar, não é, a questão da mulher, para valorizar a questão do outro de coloração diferente, de religião, ou até mesmo, não é, da onde seja esta criatura, de que sociedade ela faça parte. Ronaldo, eu acho que eu te interrompi. Ronaldo. O outro idoso passando aqui. Essa fila preferencial aqui no centro. O idoso tem preferência. A gente vê em política, um caso atual, por exemplo, a gente já está vendo esse trabalho de diversidade no próximo presidente que vai entrar aqui no gabinete. Já tem indígena, já tem LGBT, já tem afro-americano, já tem asiático, já tem latinos, então mulheres bastante. E ele um idoso, né? É um idoso. Isso aí, aliás, é a grande crítica, né? Sobre ele. Ou idoso. Então, a gente já vê, por exemplo, esse um sinal já de que tem que haver essa aceitação, tem que haver essa oportunidade, porque todos eles, independente, eles têm algo a contribuir para a sociedade, para a melhoria da humanidade. Isso aí é também algo que vai acontecer, porque precisamos entender que são espíritos, somos todos espíritos, mas aqui com uma vestimenta diferente e ideias diferentes e gostos diferentes, fisicamente, mas na essência espiritual, todos iguais, mas diferentes, obviamente, níveis de evolução. E o presente que vivemos hoje, né, esse presente desses anos que estamos, eu complementaria, me traz a lembrança também, onde Emmanuel diz que a nossa evolução se dá como que um pêndulo, né? Você vai de um extremo ao outro. Então, a gente esteve num extremo e agora estamos, então, caminhando ao outro extremo, né? Para a gente poder ir, aos poucos, se encaixando realmente, se encaixando, né, o caminho correto. Né? Mas tem um extremo que já não funciona mais na sociedade atual. Então, exatamente. Que não é mais aceito. Já né? não é mais a gente aceito. Continua, porque para mim foi muito estranho esse período em que passamos. Né? Mas hoje eu consigo entender um pouco que ele é necessário para trazer a conscientização que aquilo realmente não é mais possível. Né? Ronaldo, fala logo antes que o outro idoso. Eu estou começando a ficar preocupado porque o critério é o cabelo branco e eu nunca vou ter cabelo branco, né? Eu estou achando legal porque, assim, né, o pessoal aqui está lendo pensamento agora, né? Esse exemplo do Ademir era justamente um dos exemplos que eu iria usar aqui. E esses dois é o pêndulo, né? O sistema atual que nós estamos vivendo, que é bem claro, eu não estou entrando aqui na parte política de forma alguma, mas, assim, nós estamos vendo claramente, diante dos nossos olhos, que é uma coisa que não está funcionando. Embora muitos aplaudem, né, eles se identifiquem, é claro para a sociedade que é um sistema que não está funcionando e que deve ser mudado. Então, isso aí é um extremo para o outro, é o que não deu certo. Vamos tentar um diversificado e vamos tentar, né? E mesmo, nós não estamos esperando aqui um milagre, e sim uma nova tentativa. E esse convite, isso parece muito com essa história que nós estamos lendo aqui. E eu adoro esses exemplos de Jesus sobre a natureza, sobre a árvore, a raiz que é necessária para dar a árvore, para frutificar um dia. E me lembra muito o que Pestalozzi falava sobre uma sociedade mais justa, que Deus nunca deixaria cair uma folha, e todas as folhas, todos os galhos daquela árvore dependem daquela raiz. E isso é uma coisa assim fundamental, a justiça social. Pestalozzi, ele era muito firme, ele usava muito esse tipo de coisa. E o que me fez lembrar ontem aquele movimento tão importante do Divaldo Franco no Brasil, o movimento Você e a Paz. E o convite era para todos das religiões, budistas, evangélicos, cristãos em geral, para os que acreditam no Cristo e para os ateus também. Porque, de uma forma geral, acho que todos acreditam e querem a paz. Outro dia eu fiz uma leitura muito interessante que é a respeito do próprio Hitler.
dentro da sua própria concepção, do seu próprio pensamento, nós sabemos todo o mal que foi causado com um pensamento errôneo. Mas dentro dele, ele pensava que ele traria um benefício para o mundo. Foi errado. E hoje nós temos esse exemplo. Uma coisa que nós não devemos repetir novamente. Ou seja, foi um grande ensinamento. Então, esse exemplo do Divaldo ontem, você vê o Divaldo na cadeira de roda, já com 92, 93 anos, né? 92. E não, sabe, desmorece. Ele vai à frente. Eu vejo o Divaldo, eu vejo outras pessoas, o Chico antigamente, assim, será que eu vou ter essa oportunidade? Será que eu vou ter essa força de vontade, essa valentia de ir até os meus últimos dias, seja lá o que for, do jeito que for, eu estar ali tentando trazer o benefício para o mundo. Então, esse movimento dele, de ontem, eu assisti uma pequena parte com a Ivete Sangalo, achei lindo, 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 lindo. Eu me emocionei muito. É baiana, né, Marisa? Então, assim, é muito especial. Então, esse convite do Cristo é para o banquete, é para todos. E identificou muito com o que eu assisti ontem. Foi muito bonito. Era só isso. Foi o Papa João Paulo II que instituiu o ecumenismo. O Papa João Paulo II. Eu não me lembro. Porque o movimento ecumênico? Ecumênico é que dentro da igreja. Ficava todas as dentro da igreja católica, né? Nem todas as igrejas quiseram fazer parte. Então, acho que não funcionou. E o Kardec já tinha feito isso há muito tempo atrás. E ele fez isso, mas minha mãe mesmo falava, eu não vou nem amarrada na igreja evangélica. Pessoal, vamos deixar uma jovem falar. Tchau. Hello. Carol. Oi, bom dia. Agora é a hora do jovem. Oh, my God. Obrigada pela parte que me toca. Não, era só assim. Hã? Não, eu queria lembrar, não parece que... Baiana. É outra classificação. Diga. Não, eu acho assim que até com a diversidade de conhecimento e tudo, já é gritante a necessidade da erradicação de qualquer tipo de preconceito, óbvio, né? A pandemia democrática, vamos ver, né? Então, tipo assim, acho que isso já é gritante, pouco a pouco a gente vai vendo. Como o Humberto falou na parte científica, às vezes até a classificação da idade para as entidades em geral, às vezes é fluida também, vai mudando, até porque cada país tem uma condição diferente da outra, né? Então, eu vejo assim que até, como fala o Core-Off, os limites da idade, às vezes muda, e quando você está avaliando uma pessoa que antigamente poderia ter certos problemas naquele tipo de idade, hoje em dia não mais. Então, assim, acho que é tudo muito fluido, né? E uma pergunta que eu tinha, eles não falam que parece que, assim, não sei quão próximo, não vai existir mais a infância também? Ou em alguns planetas já não tem mais infância? Tipo, o espírito já encarna numa fase mais jovem, adulta? Está acontecendo aqui. Ela tende a ser reduzida, não é, Carol? Eu vou usar o meu exemplo, não querendo fazer autobiografia, mas um garoto de 10, 12 anos de idade, da minha geração, andava de carrinho de rolimã e jogava bola e estava nem aí para as coisas, né? Ou seja, é diferente. O espírito... Vamos usar o exemplo da Revista Espírita de agosto de 1868, que é aquela conversa que o Kardec tem com o Bernard Palissy, que é morador de uma das dimensões de Júpiter, e que o Kardec vai conversando com ele vai dando aquelas informações maravilhosas sobre a condição de vida, etc. E nós vemos que a infância ela é extremamente curta, até porque o espírito mantém as recordações do que aconteceram nas existências anteriores, ou pelo menos na anterior, sem qualquer problema, porque não existe o quê? O que você acabou de falar, preconceito, não tem culpa. Não existindo culpa, você pode lembrar de outras existências, não tendo preconceito, porque é natural. Não tem nada que a pessoa possa ser envergonhada ou se envergonhar diante da outra. Até mesmo ele comenta a respeito da evolução dos próprios animais, onde os animais são mais evoluídos
apesar de continuarem com as estruturas de princípio inteligente, mas estão num grau, com relação às pessoas, de uma comunicação muito maior, pela condição da própria evolução em si. Então, vai depender. Nós vemos, né, as crianças hoje, não estou falando daquelas que são classificadas como acima da realidade que é comum, mas nós vemos as crianças utilizando de tecnologia, etc., e extremamente mais avançadas para o seu tempo. Não falamos aqui na questão moral, falamos na questão de conhecimento, né? Porque nem sempre caminha junto. Mas nós vemos que a infância se reduziu consideravelmente para essas novas gerações e vai continuar sendo assim. Dá para a gente imaginar quando nós voltarmos daqui, sei lá, 100 anos, 200 anos, se a gente ficar de estágio no plano espiritual, como é que nós vamos voltar e como é que vai estar o planeta? Qual é o nível de colaboração que nós poderemos trazer? Como é que será a nossa infância? Né? O Ventura será uma infância semelhante, talvez, né? Não em 200 anos, mas talvez uns 500 anos. Será uma infância igual um Chico Xavier, que aos 5 anos de idade despertou uma série de capacidades que já trazia como espírito. É uma questão de evolução pura e simples. Obrigada, perfeito. Carol levantou uma coisa interessante que, na verdade, é a lição do Evangelho, né? Se a gente pegar Jesus nos ensina na parábola do bom samaritano que na dor nós somos todos iguais. Sim. Então, talvez essa pandemia venha nos mostrar exatamente a dor global para que a gente perceba que não adianta se você é branco, preto, japonês, chinês, cabeludo, careca, não importa que vai e qual a idade, estamos todos suscetíveis à mesma vulnerabilidade. E ainda julgando, né? Tipo assim, ainda tem gente que fala, não, eu peguei dele, ele não respeita, ela não respeita, com o mesmo julgamento ainda, quer dizer, o início de uma possível harmonização e menos julgamento, né? Porque ainda há, entendeu? Tipo, eu faço tudo certo, o outro não faz, ainda há apontar dedo, entendeu? É um absurdo. Mas é a expressão, gostei da colocação, a expressão da vaidade. A vaidade é dizer, eu faço melhor que você. Na realidade, o que eu estou fazendo é exercitando a vaidade. Eu sou melhor que você. Né? Cada vez que a gente julga, por isso que Jesus falava em perdão em tempo integral. Cada vez que nós julgamos, nós estamos exercitando a vaidade. Eu julgo porque eu me julgo melhor do que você. Então, você não faz, né? E eu, evidentemente, em vez de utilizar da humildade em exemplificar para que seja um veículo educador, uma metodologia educativa, eu exercito pura e simplesmente a minha vaidade acusando o outro. Exatamente na mão contrária do que ensinou Jesus. A questão, o perdão não era perdoar porque o indivíduo faz errado e não resolve. Não. O perdão é ação educativa. Eu perdoo, mas eu preciso dar o exemplo para o indivíduo ser educado. Ou no mínimo, não é, ter uma luz que acenda para que esse sujeito possa, amanhã ou depois, ter a base para poder se modificar. Não é a educação que os pais dão? Muitas vezes os filhos não ouvem, né? Parece que não ouvem, mas aquela semente está plantada. Um dia, nessa encarnação ou em outra, aquilo que ele recebeu vai despertar, como a semente vai despertar se você colocar na terra. Vamos mais um pedacinho? Eu estou fazendo as minhas anotações. Então, vamos lá. Voltando à casa pobre, encontrou Tiago, filho de Cleófas, falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente para suas forças realizadoras. Avistando o velho companheiro, o apóstolo mais moço não o ofendeu, porém, fez uma pequena alusão à sua idade,
para destacar as palavras de sua exortação aos companheiros pescadores. Simão, no entanto, sem experimentar qualquer laivo de ciúmes, recordou as elucidações do mestre e, logo que se fez silêncio, ao reconhecer que Tiago estava só, falou-lhe com brandura: Tiago, meu irmão, será que o espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E que o homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo as experiências de seus pais. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias, para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. O filho de Alfeu escutou-lhe as observações singelas e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade tão pura que não lhe chegavam a ferir, nem de leve, o coração. Admirando a ternura serena do companheiro e sem esquecer o padrão de humildade que o mestre cultivava, refletiu um momento e exclamou comovido: tens razão. O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa de sua parte e, dando-lhe um abraço, mostrou-lhe um sorriso bom, deixando perceber que ambos deviam esquecer, para sempre, aquele minuto de divergência, a fim de se unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão, o zelote, notou que havia na praia 2 criancinhas inconscientes. Dominada pela nova luz que fluía dos ensinamentos do mestre, a mãe delas não vira que se distanciavam ao longo do primeiro lençol raso das águas. O velho pescador, atento à pregação e às demais necessidades da hora em curso, observou os 2 pequeninos e acompanhou-os. Com uma boa palavra, tomou-os nos braços, sentando-se numa pedra, e terminada que foi a reunião, os restituiu ao colo maternal, em meio à suave alegria e sincero reconhecimento. Inspirado por uma força estranha à sua alma, o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não teria sido completo se as 2 crianças houvessem desaparecido no seio imenso das águas, separando-se para sempre dos braços amoráveis de sua mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero. Compreendera com o Cristo o prazer de servir, a alegria de ser útil. É o exemplo, né? Maravilha. Nessa noite, Simão, o zelote, teve um sonho glorioso para a sua alma simples. Adormecendo de consciência feliz, sonhou que se encontrava com o Messias, no cume de um monte que se elevava em estranhas fulgurações. Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago, em sua lembrança, manifestando-lhe reconhecimento pelo seu terno cuidado com 2 crianças desconhecidas por amor de seu nome. O discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Ao lado de seu deslumbramento, passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o mestre, com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens, verdade do céu, os velhos, sagrada esperança. Simão acordou, experimentando indefinível alegria.
Na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a fímbria, humilde da túnica, exclamando jubilosamente: Mestre, agora vos compreendo. Jesus contemplou-o com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Que consolo. Viu? Então. Alguém tem algum comentário ou o silêncio é sepulcral? Rodolfo quer falar. Fala, Rodolfo. Eu acredito que até hoje tem um preconceito entre jovens e velhos na idade, né? Até no trabalho, assim, uma pessoa que é competente na minha área de engenharia, eu vejo gente nova vir aplicar para um trabalho que pessoas com muitos anos de experiência fazem, mas tem aquele preconceito porque a pessoa ainda é nova. Mesmo sabendo o que sabe fazer e provando numa prova, ele não tem aquele preconceito, né? De idade. O oposto, né? Sim, sim. É o oposto, é. Eu acho que a gente ainda tem muito preconceito pensando assim sobre isso, porque a gente ainda vive o Deus tribal, né? Quando a gente começar a viver, a gente está falando enquanto humanidade, né? E quando a gente começar a viver o Deus apresentado pela doutrina espírita, a gente vai começar a ver que o preconceito com o próximo terráqueo não pode existir, mas nem com o nosso irmão marciano, o jupiteriano, quando a gente começar a ver essa... Isso é muito interessante, né? A gente vê a falta de respeito que muitos países, o pouco caso que eles têm pelos índios. Né? O índio está muito atrasado. Será mesmo? O respeito que ele tem pela floresta, pelos bichos, né? O conceito que eles têm, sem a floresta eles desaparecem, suas famílias não se multiplicarão. Quer dizer, é uma coisa que nos ensina muito, ou seja, é justamente isso que Jesus falou, é para todos. Todos nós temos experiências que nós podemos trocar, nós podemos evidenciar uns aos outros para a construção do mundo melhor. Então, assim, os índios podem ser muito aquém em alguns aspectos? Provavelmente sim. Mas eles gostam daquele estilo de vida. Aquilo é deles. E esse respeito que eles têm pela mãe natureza é uma coisa maravilhosa, que tem muito a nos ensinar, não é mesmo? Mas é um negócio... Assim como os idosos. Claro. Tem um respeito muito grande pelos idosos. Adriano. Um caminho evolutivo nesse passo, Sim, né? certamente. Lina, nós estudamos o Código Civil de 1916, né? Não em 1916. Não. Adriano. Mas a gente tratava o silvícola, pela legislação brasileira, como absolutamente incapaz, então, para praticar os atos da vida civil. Então, eles eram os excluídos, eles eram eles necessitavam ser aculturados para daí eles poderem ingressar na nossa sociedade tão perfeita e poder, então, participar da vida civil. Hoje, não. A legislação brasileira ela trata o silvícola, será a capacidade civil do índio, será regulamentada por lei especial e caso a caso, né? Porque existem silvícolas que não participam da sociedade civil, existem outros que participam e tem um órgão próprio para lidar sobre isso. Isso é um passo evolutivo, no sentido de integrar essas pessoas, não à nossa cultura, mas enquanto seres humanos, né? Porque não é um passo evolutivo, a gente está caminhando nessa toada aí de... Agora, é claro, a gente tem que pensar, não sei se vocês leram um livro, tem um livro chamado 10 anos em Papua, que fala de uma tribo indígena em Papua Nova Guiné, que ainda não aprendeu a tomar água de conchinha. Eles
É uma água igual ao bicho. É diferente, nós temos que manter essa relação. Então, é muito complexo essa diversidade trazida. Nós temos a explicação, acho que é no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, que eles são os espíritos recém-saídos das mãos do Criador. Por isso que ele lambe a água em vez de tomar com conchinha. Eles ainda estão aprendendo. E aqui é a oportunidade, onde eles vêm para dar os primeiros passos evolutivos. E também tem os índios, tem índios e índios. Tem esses que não conseguem tomar água na conchinha. Eu trabalho para os índios aqui da Flórida, os índios seminoles. Quer dizer, não é da mesma classe, hein, não. Eles sabem tomar água. Então, assim, eles tomam isso. Eles estão dirigindo o Hummer com estofado da Louis Vuitton. Isso aí eu vejo. Então, assim, isso é diferente. E também, para você ver como a evolução, ela está em todos os casos. Exatamente. E antes eles andavam a cavalo, hoje eles dirigem a Mercedes e o Hammer com o Louis Vuitton. E o grande passo, eu acho que a grande questão é que nós temos a aprender com um e com o outro. Mas é isso que fala. Porque se a gente for visualizar a cultura, né, é claro que eles também têm algo a aprender conosco, né? Essa comunidade em Papua, por exemplo, o ritual de passagem dele para a maioridade é se pendurar num cipó, tá? Que eles cortam e se jogar de uma torre que eles constroem. Eu vi isso. E aí, essa é uma outra, não é a mesma, né? Mas é em Papua também. E eles se jogam e tem que encostar com a cabeça no chão, sem se matar, porque normalmente eles se matam, porque não tem muito engenheiro lá. Então, é um ritual de passagem que é bem diferente do nosso. Completa 21 anos, no primeiro minuto do dia que você completa 21 anos, no caso dos Estados Unidos, você passa para a maioridade. Esse é um ritual um pouquinho diferente. Adriano, pessoal, dá um tempinho aí que tem um monte de gente. Adriano, Carol e Humberto. Adriano. Um comentário, isso é muito breve. É só para dizer que, em função dos temas aqui que estão sendo discutidos, essa questão da diversidade e tal, isso só mostra o quão a doutrina espírita é moderna, né? Atual. Isso é que é muito interessante a gente refletir e levar em conta que a gente tem feito estudos aqui sobre acontecimentos de 2020 anos passados, né? É muito interessante quando a gente tem esse ponto de vista, e principalmente quando termina essa frase desse capítulo aí, né, que diz que, em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Né? Muito interessante ver esse modernismo no espiritismo. Humberto. Na realidade, em relação à questão dos indígenas, abordando o ponto que foi colocado pelo Ayrton logo no início, sobre o outro assunto, mas a questão, e o Adriano agora falou sobre a relação da diversidade. Nós temos muito que aprender com eles, pelo respeito que eles têm em matéria de coletividade e em matéria da natureza, por exemplo, entre outros itens, né? Porque incivilizados como eles são considerados por vezes, na história do próprio Brasil, na história do nosso próprio país, nós encontramos cartas dirigidas, não só aquela de Pero Vaz e Caminha, mas cartas outras dele para a corte em Portugal, onde eles relatavam que problemas que apareciam, que os portugueses não achavam solução, os índios achavam soluções em situações muito intrincadas para que se resolvesse, e que eles tinham mentes que, ele não fala mente, mas eles tinham capacidades que impressionavam os portugueses que lá chegavam. Então, nós verificamos que a reencarnação funciona também com esses nossos irmãos, enviando espíritos mais adiantados. Tanto é que o Brogotá, que se manifestou há muitos anos atrás em instituições espíritas, era, segundo Chico Xavier, o Castro Alves reencarnado, que reencarnou numa das vezes, reencarnou como indígena, para assistir uma das tribos e se apresentava também como o índio Brogotá.
Em relação às questões do preconceito para com esses nossos irmãos que estão na relação da diversidade para conosco, por interesses, né, das sociedades de então, eles só passaram a ter alma no século XV, e ainda alma de criança, que precisavam ser coordenados pelas pessoas, pelos homens brancos que, evidentemente, tinham alma de adulto. É tão interessante que na relação da sociedade, né, nós, civilizados, quando temos crianças que são órfãs, por vezes, ou ficam em depósitos de gente, esperando que alguém adote, ou então, ainda que nós os temos, né, porque muitos ficam largados, abandonados nas ruas, enquanto que em sociedades indígenas, algumas delas, os Yanomamis como exemplo, já citei em outras oportunidades, eles, quando a criança fica órfã dos pais, ele passa a ser filho da tribo, e ele passa a dormir e comer em qualquer choça que ele queira, né? E ele é tratado e educado pelas pessoas da tribo, porque como se fosse filho delas, bem parecido com a nossa civilização, não é fato? Ele é filho do Estado, fica na rua. Eu tive a oportunidade de passar um tempo numa tribo indígena na Venezuela e eu vi isso aí, Humberto. Você está num local, ele é filho da tribo mesmo. E não só era um pequeno, devia ter umas 40 famílias, umas 40 choças, até menos. Então, eles têm isso aí mesmo. A casa dele é aquilo lá, a família é aquela. Ele tem o pai e a mãe biológica, mas ele é da tribo. E todos se ajudam, todos se ajudam. Eu estava tentando aprender o idioma deles, e eu tinha um livro. E eu ficava lá na rede, e aí, sempre rodeado de garotos. Eu mencionei isso aí. Aí, eu tinha um dicionário e eu lia, e eles me corrigiam. Então, eu ia falar alguma coisa, e eles falavam, e eles estavam aqui, né? Por exemplo, eu estava na rede, tinha um aqui, aí o menino aqui corrigia, só que eles falam baixo, porque não tem barulho, né? Então, eles falam bem calmo. Aí eu não entendia, eu perguntava para eles, como é que é? Eles não levantavam a voz. Eles vinham lá, cochichavam na minha orelha. Tadinho, ele é surdo. Mas bem idoso. Eles falavam mesmo. Eles falavam. Eu estava brincando de caçar, eu tinha uma espingarda de chumbo, e eu, por sorte, eu errava os passarinhos. Aí eles falavam para mim, eles me chamavam de coponô, que eu tenho o dedo junto, coponô é pato. Então, eles viram meu dedo e eles queriam operar. Aí o chefe lá falou assim, a gente corta e põe um pedacinho de pau assim para cicatrizar. Aí eles falavam para mim, Coponô Viejo. Eu tinha 36 anos, mas era velho. Aí, por isso que eu não aceitava. Mas a educação fantástica entre eles. É uma vida comunitária e que todos se ajudam, todos eles. E é uma inocência muito bonita entre eles. Certamente tem quase 40 choças, né? Quase 40 famílias. Aqui uma não consegue. Não consegue. Olha assim, Carol. Você viu a corrupção dentro de uma tribo indígena dessa, né? Eu não vejo como isso acontecer. Não tem, porque eles não têm ainda, eles estavam no mato, agora já está mais, já faz 30 anos que eu fui para lá. Então, na época, inclusive, alguns meninos que eu tinha contato já se formaram, foram estudar tal, e já se formaram, já estão saindo da tribo. Mas eles vão acabar saindo porque é o progresso, então eles precisam vender coisas, tem que comprar coisas, tal, tem coisas que já não é disponível porque acabou a comida, não tem uma... Já a corrupção nessa tribo que eu trabalho corre solto. Não, mas isso sem dúvida. Na época de eleição, Alexos de Miami é que sabe disso. Isso. É um tal de dar carro para a família, para votos, para arrecadação de votos, é coisa tremenda. Nós temos esse problema com... Nós temos isso com as madeireiras, nos madeiras, no
no Brasil. Então, tem os caciques, eles todos... Eu tenho um primo que trabalhava com isso. Então, eles todos, para você poder explorar madeira numa reserva indígena, o que você faz? Você paga o chefe. O chefe tinha até avião. Bom, vamos aqui com o Carol para a gente poder encerrar, porque senão o Humberto hoje não faz palestra. Ele já está pronto. Ele já está pronto. Carol. Então não preciso falar, não, para não atrasar. Não, pode falar. Não, eu estava pensando assim, mais generalista. Eu falei, se a gente não lembra, ou sei lá, aprende a sentir, quem já asfaltou nossa estrada até hoje, por onde a gente passou até hoje, para a gente estar onde a gente está, pensando na reencarnação inteira, que cor fomos, que religião, que língua, a gente não lembra, né? Mas nossa estrada foi asfaltada. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é tentar nos capacitarmos cada vez mais para asfaltar a estrada de outros, não diminuir os outros, entendeu? Nos capacitar, cooperar e continuar asfaltando até por gratidão, entendeu? Mais ou menos isso. A colaboração é uma lei, né? Então, a gente não sabe onde a gente passou, o que a gente foi antes, entendeu? E a colaboração, a lei de colaboração. Ok. Se colaborarmos uns com os outros, não tem vida, né? Por isso que às vezes parece que tudo parou, mas não é, está faltando vir uma pancadinha para a gente continuar. Não diminui mais ninguém, só colaborar e fazer com que todo mundo possa crescer junto, inclusive nós outros.